Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje embarcaremos em uma viagem pelo mundo da religião, um tema que ecoa através dos tempos e incita discussões. Você já se perguntou se as práticas religiosas trazem mais desafios ou benefícios para a nossa sociedade? Estamos aqui para solucionar essa indagação. Nesse episódio especial, convido cada um de vocês a se juntar a mim nessa exploração com a mente e coração aberto. Vamos desvendar fatos históricos intrigantes, ponderar sobre efeitos que a religião pode ter em nossas vidas, tanto no âmbito social quanto no âmbito individual. Aqui todos os pontos de vista são bem-vindos, sem julgamentos ou preconceitos. O nosso propósito é buscar compreensão e inspiração para reflexões profundas. Não importa se você é uma pessoa de fé, se você é agnóstico, ateu ou simplesmente alguém que adora aprender coisas novas, a sua participação é essencial. Então, ajuste o seu fone de ouvido, acomode-se e prepare-se para uma jornada de descobertas. Então, bora lá? Eu sou Tânia Rodrigues, psicóloga, estudante de medicina e apresentadora do canal Dicas da Doutora Tânia. Vamos começar passando através dos tempos para entender e descobrir como a religião moldou não apenas o Brasil, mas também o mundo. Imagine os nossos ancestrais olhando as estrelas e se perguntando sobre o universo. Eles criaram deuses e rituais, tentando dar sentido ao que não compreendiam. E aqui no Brasil, os povos indígenas já viviam essa busca, enraizando as suas crenças na natureza e exuberando o nosso vasto cosmo. Agora veja um momento em que os europeus aportaram em nossas terras. Com eles chegou o cristianismo, que se entrelaçou de maneira única com as práticas indígenas e africanas, criando um mosaico de fé incrivelmente rico. Enquanto isso, pelo mundo afora, as grandes religiões atravessam reformas e revoluções desde o surgimento do protestantismo na Europa até a expansão do Islã. Cada movimento foi como um pincel que coloriu a história das sociedades e culturas. De volta aqui para o Brasil, essa mistura gerou o sincretismo religioso, dando luz a expressões de fé únicas como o candomblé e a umbanda. Elas são verdadeiras obras de artes da adaptação e ressignificação humana. E não paramos por aí. Nos dias de hoje, a religião continua em constante metamorfose. Novos movimentos surgem, outros se adaptam, refletindo as mudanças de um mundo cada vez mais globalizado e interconectado. Mas fica a pergunta: será que essa evolução constante é positiva ou negativa? Sabia que para inúmeras pessoas ao redor do mundo a religião é como um porto seguro? Gente, ela traz conforto nos momentos de tempestade. Com a sua sabedoria ancestral, a religião nos oferece um mapa moral, ajudando nas turbulências do cotidiano. Mas não é só isso. A fé pode ser uma verdadeira fonte de força. Em cada história de superação, em cada sorriso, ela se revela um suporte inestimável. E que tal a comunidade religiosa? Gente, essa é uma família que nós escolhemos, onde encontramos apoio emocional e um senso profundo de pertencimento. E não podemos esquecer como a religião preserva nossas tradições mais queridas. Porém, sabemos que há outras faces nessa moeda. Alguns apontam que, às vezes, a religião pode ser uma fonte de divisão, gerando intolerância e até conflitos. Quando crenças são usadas para justificar ações extremas ou discriminatórias, todos nós perdemos, não é mesmo? A fé cega, gente, pode ser um obstáculo ao progresso científico e à liberdade de pensamento. A história nos conta diversos fatos de como a religião foi usada para controlar e exercer poder, muitas vezes com consequências trágicas. Então aqui vai a pergunta que não quer calar. E você? Como se vê nessa intersecção entre a fé e a moralidade? Sua perspectiva é uma peça vital nesse diálogo. Compartilhe conosco aqui nos comentários.
Imagine um mundo em constante transformação, onde a ciência e a tecnologia avançam a passos largos e a globalização une diferentes culturas. Aqui as religiões se veem diante de desafios inéditos, mas que também descobrem oportunidades incríveis. Pense na modernidade como uma onda de secularização, onde muitos acreditavam que a fé daria espaço à ciência e à razão. Só que, no entanto, as religiões mostraram uma força surpreendente. Elas não apenas persistiram, mas se reinventaram, encontrando novos meios de expressar seus ensinamentos milenares em um mundo que não para de mudar. Nesse cenário vibrante, as organizações religiosas assumem um papel ativo em questões sociais e políticas vitais. Elas estão na linha de frente em batalhas por justiça social, paz, direitos humanos, mas ao mesmo tempo enfrentam desafios como conflitos e tensões que muitas vezes são amplificados pelas complexidades de uma era globalizada. E a mais, as religiões hoje se veem diante do desafio do diálogo com questões científicas e éticas urgentes. Temas como biotecnologia, mudanças climáticas e direitos humanos exigem uma resposta que combine sabedoria espiritual com um entendimento profundo da ciência e da ética moderna. A era digital e a mobilidade ampliada criaram um espaço incrível para a interação e o entendimento entre diferentes tradições religiosas. Isso abre caminho para maior tolerância e respeito mútuo, ajudando a construir uma convivência pacífica em uma sociedade diversificada. A modernidade desafia as religiões de outras maneiras, questionando autoridades e tradições. Com a valorização da autonomia individual, muitos buscam personalizar a sua fé, adaptando-a às suas experiências e visões de mundo. Imagine os faraós lá no Egito Antigo, sabe? Bem lá no passado, que eram vistos como deuses, e pensam na enorme influência do cristianismo na política da Europa medieval. É incrível como a religião sempre jogou um papel vital na legitimação do poder político, não é mesmo? Mas e hoje? Como isso tudo se manifesta no nosso mundo moderno? Vamos descobrir juntos. Em alguns países, a religião ainda está fortemente ligada ao Estado, influenciando leis e políticas públicas. Em outras nações, mesmo aquelas que se declaram seculares, grupos religiosos continuam a ter uma voz poderosa na opinião pública e nas decisões políticas. E vamos citar alguns exemplos práticos, né? No Irã, por exemplo, a religião é parte integrante do sistema político, enquanto isso nos Estados Unidos, apesar da separação formal entre igreja e Estado, grupos religiosos têm um papel ativo em várias questões políticas, desde saúde até leis sobre casamento. É importante refletir sobre a implicação dessa relação entre religião e política, como a influência religiosa impacta na liberdade individual e o que isso significa para a criação política inclusivas e a manutenção da democracia. Por todo o mundo, a religião influencia políticas públicas, decisões políticas e até mesmo os valores e normas sociais. Vamos explorar como os principais religiosos podem moldar a visão do mundo dos políticos e como líderes religiosos mobilizam eleitores e como, em alguns casos, grupos religiosos conseguem pressionar as leis que refletem os seus ensinamentos. Mas não é só isso. Em algumas partes do mundo, conflitos políticos têm raízes profundas em divisões religiosas. A intolerância religiosa pode gerar tensões e conflitos, enquanto a promoção da tolerância religiosa pode ajudar a unificar na política. E é claro, a religião tem um papel importante na política internacional. Diferentes países podem ter agendas políticas influenciadas por crenças religiosas, o que pode levar a alianças e a conflitos globais. E é crucial, numa sociedade democrática, encontrar um equilíbrio entre a liberdade religiosa e o respeito pelos direitos de todos os cidadãos, independente da sua religião ou crença. O diálogo e o entendimento mútuo são chaves, gente, para construir sociedades inclusivas e justas. E para finalizar, uma pergunta provocativa. Apesar do Estado ser laico, será que a ciência aprova a religião? Me diz aí o que você acha.
Primeiramente, que tal falarmos sobre a nossa admiração pelo universo e pela natureza? Tanto em muitas crenças religiosas quanto na ciência, encontramos um profundo respeito e necessidade de preservar o nosso lindo planeta. As religiões muitas vezes celebram as maravilhas da criação, enquanto a ciência, através da ecologia, nos mostra como cuidar melhor do nosso meio ambiente. Tanto cientistas quanto líderes espirituais estão em uma constante jornada para entender os grandes mistérios como a origem do universo, o início da vida e o nosso papel como humanidade. A ciência busca essas respostas através de experimentos, de observações, enquanto a religião utiliza narrativas míticas e teológicas. E apesar de diferentes, esses caminhos muitas vezes se complementam, oferecendo-nos perspectivas únicas e enriquecedoras. E além disso, tanto a ciência quanto a religião valorizam a busca pela verdade e a promoção do bem-estar humano. Mesmo com métodos distintos e objetivos de melhorar a vida e compreender o mundo, é um ponto em comum incrível. E para finalizar, você sabia que muitos cientistas renomados também eram pessoas profundamente religiosas? É difícil a gente ouvir falar disso, né? Isso nos mostra que a ciência e a religião não só podem coexistir, como também já caminham juntas ao longo da história. Você sabia que o nosso planeta é um verdadeiro mosaico de fé e espiritualidade? Sim, né? Cada canto do mundo tem as suas próprias crenças, rituais, tradições espirituais, formando um incrível arco-íris de diversidade que enriquece a nossa visão de mundo e a nossa compreensão sobre o que é ser humano. Mas não é só isso. Cada pessoa tem o seu próprio caminho espiritual, seja seguindo grandes religiões como o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo ou até mesmo trilhando uma jornada espiritual única, fora das tradições estabelecidas. E sabe o que é mais incrível? Respeitar essas diferenças é a chave para vivermos em harmonia. Imagine um mundo onde cada um respeita a fé do outro, onde não há julgamentos e discriminação, apenas uma curiosidade genuína para entender e aprender com as diferenças. É assim que construímos pontes e não muros. E não podemos nos esquecer das ferramentas mágicas que temos, a tolerância e o diálogo. Ao nos abrirmos para conhecer e compartilhar experiências espirituais, abrimos também as portas para um mundo mais compreensivo, cheio de amizade e amor entre as pessoas de diferentes crenças. Para encerrar, lembre-se que diversidade religiosa é um tesouro da nossa sociedade. Ela nos ensina sobre tolerância, sobre o respeito e o amor. Então lembre-se, não importa em que você acredita, todos somos parte de uma grande família humana e juntas nós podemos criar um futuro ainda mais brilhante e harmonioso. Espero que esse vídeo tenha tocado seu coração e ampliado os seus horizontes. Se você gostou, deixe o seu like maravilhoso, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Obrigada por estar aqui comigo hoje, um beijo e tchau, tchau!